Privatização da Eletrobras e o Brasil que queremos para o futuro. Esses foram alguns dos temas debatidos pela Comissão Senado do Futuro no primeiro semestre de 2018. E é exatamente sobre o trabalho dessa comissão que eu converso agora com o senador Hélio José, que preside o colegiado. Senador, antes mesmo da gente entrar no trabalho que foi feito nesses primeiros meses, queria que o senhor falasse um pouco a respeito da Comissão Senado do Futuro, que é a comissão permanente do Senado mais nova. Pois não, Hermes, eu quero cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar todos os servidores do Senado Federal, em especial os servidores da TV Senado, né? E dizer que é com muita satisfação que a gente vem conversar sobre essa que é uma das mais novas comissões do Senado Federal, a mais nova, na verdade, 5 anos de existência. Ela é uma comissão criada para orientar projetos de leis, orientar proposições, orientar as matérias que são discutidas no âmbito do Senado Federal. Daí ser uma comissão bastante eclética, uma comissão importante, onde nós podemos discutir o futuro do nosso país de forma tranquila, sem assodamento, e dando oportunidade para que os vários pensamentos possam serem manifestados e servindo, portanto, de base para a discussão de uma série de proposições legislativas que tramita por essa casa. Um debate aprofundado que pode ser feito. Exatamente. Nesse sentido, senador, no primeiro semestre vocês fizeram, a Comissão Senado do Futuro fez um ciclo de debates que é 2022, o Brasil que queremos, com vários temas, com dezenas de especialistas. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse ciclo de debates e que caminhos foram apontados nessa comissão propositiva. Pois não, Hermes. Olha, o ciclo de debate 2022, o Brasil que queremos, é um fruto de uma parceria entre o Senado Federal, a UNB e uma série de universidades brasileiras, mais de 100 universidades, a TV, a Suprem, a União Planetária, a TV Suprem, né? E a Unipaz e a UBREM, que é as universidades estaduais e municipais. Então, juntando esse pool, nós já estamos indo já para a 8ª audiência pública, com uma série de temas importantes, como, por exemplo, o tema ética na política, a importância de se participar dessa votação, dessa conjuntura política, o tema do empreendedorismo. Todo mundo sabe que o empreendedorismo é uma porta de saída, uma janela de escape para a situação do desemprego que assola o nosso país, onde hoje convivemos com mais ou menos 14 milhões de desempregados, né? E esse tema a gente pôde ouvir uma série de cientistas políticos e uma série de professores universitários especialistas no tema, tá? Demonstrando saídas, mostrando que o Brasil tem jeito. Falta uma gestão propositiva e uma gestão que realmente vise a superação dos graves problemas que a gente convive. Como a burocracia, por exemplo, continuando aí no tema do empreendedorismo, há muita burocracia para os pequenos empresários e microempresários? Muita burocracia, Hermes, como por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa, uma micro pequena empresa, um micro negócio aberto, tem uma eternidade para fechá-lo. Consequentemente, isso dificulta ele abrir outro. Eu mesmo apresentei uma proposição da minha iniciativa no Congresso Nacional, dando um prazo máximo de 2 dias para o fechamento da empresa e um prazo máximo de 5 dias para a abertura de outra, tá certo? Porque não podemos sair da premissa que o empresário é um mau caráter. Até que se prove o contrário, todo mundo é uma pessoa de bem. Então, por isso que é uma série de iniciativas para desburocratizar, para permitir que o povo brasileiro possa participar e possa superar essa crise do desemprego, essa necessidade de válvula, de porta de saída, que a gente debateu. Além desse tema, o outro que eu coloquei importante, que foi esse da ética na política, onde tivemos a participação da CNBB, a participação de entidades importantes como a OAB, da sociedade civil organizada. E é um tema que a população brasileira ela está muito antenada, está muito ligada, né, no momento em que a política tem sido questionada por muitos brasileiros. Como foi esse debate, senador? Foi um debate profundo, onde ficou claro que a saída não é se abster nas eleições,
A saída não é votar nulo, a saída não é votar branco. Até porque esses 3 tipos de voto, abstenção, branco e nulo, não conta para nada. Só serve para beneficiar o poder econômico, só serve para beneficiar os inimigos do povo e para beneficiar aqueles que podem comprar voto no processo eleitoral e continuar no Congresso Nacional para defender os seus interesses ao invés de defender o interesse da população. Então ficou claro a todos que é necessária uma reflexão sobre os resultados, inclusive das eleições recentes, onde ficou claro que com esse tipo de atitude, ao invés das políticas sociais ganhar, ao invés do interesse do povo ganhar, quem ganhou? O capitalista que estava no poder ou as elites que já estavam encasteladas no poder contra os interesses do povo. É só ver o resultado das eleições do Tocantins, o resultado das eleições municipais que houve recentemente, mostrando então que a nossa população, que tem uma oportunidade de ouro de mudar o país no dia 7 de outubro de 2018, deva refletir, raciocinar e dar oportunidade a políticos diferentes, a políticos ficha limpa, a políticos não envolvidos com corrupção e desvio de recursos públicos, a políticos que provaram por A mais B que estão aqui para cumprir os deveres da cidadania. A política que faça, por exemplo, igual eu fiz, por exemplo, quando o governo veio me pressionar, porque eu sempre fui da base aliada, para apoiar a reforma da Previdência, pelo contrário, eu fui um relator da CPI da Previdência e provei por A mais B que aquela proposta da reforma da Previdência que só agradaria banqueiro, só agradaria as pessoas que sonegam e não pagam imposto da Previdência, tá certo? E só prejudicaria o povo brasileiro, prejudicaria as pessoas que iam trabalhar a vida inteira e não iam aposentar, por isso era conhecida como PEC da morte, tá certo? E nós conseguimos aprovar o relatório meu como relator da CPI por unanimidade e pusemos por terra qualquer possibilidade de reforma da Previdência. Além desse tema importante, Hermes, nós também discutimos outros temas como as energias renováveis. O Brasil é um país que tem um potencial imenso de energia solar, de energia da biomassa, né? Um potencial imenso da energia eólica, né? Então trouxemos os melhores técnicos dentro desse debate 2022 o Brasil que queremos para debater na casa e fazer a orientação aos diversos senadores dessa casa, da CI, da Comissão de Infraestrutura e outras comissões, sobre projetos importantes que aproveitem o nosso potencial. Baseado nesta questão, para você ter uma ideia, a China, que é um país que tem uma solimetria 30% menor do que o Brasil, e o Brasil que tem uma matriz elétrica de 172 gigawatts de energia, toda a energia produzida no Brasil e consumida, 172 gigawatts. Nos próximos 5 anos, a China está colocando 100 gigawatts só de energia solar. Aí tu imagina por que os produtos chineses chegam mais barato na prateleira. Então o Brasil, que tem o potencial, pra você ter uma ideia, de 28.500 gigawatts de energia solar, 30% mais solimetria do que a China, por exemplo, poderia ter toda essa energia abundante para os nossos empresários, para os nossos micro e pequeno empresários, para a dona de casa. Para o desenvolvimento do país como um todo, né? Para o desenvolvimento do país e termos uma energia barata, consequentemente produzir barato. O governo patina ao invés de investir em iniciativas que possibilite o nosso povo aproveitar esse potencial. Porque você tem uma ideia, eu falei só para o nosso povo entender. Se é 172 gigawatts o total de energia produzida no país, se nós temos 28.500 gigawatts de disponibilidade, então se houvesse investimento e interesse em aproveitar a energia solar fotovoltaica, onde inclusive eu apresentei para todo mundo essa revistinha feita pelo meu gabinete, que é do Elinho Sol, né? Onde ensina todos a poderem usar a energia solar, inclusive que todos que nos ouvem podem poder obtê-lo através da nossa página
www.senadoredjosé.com.br. Mas falta, então, vontade política para diversificar a nossa matriz energética, senador? Por que a gente não consegue sair dessa dependência das hidrelétricas? Pois é, Hermes. As hidrelétricas são muito importantes. Uma conquista do Brasil ter uma matriz elétrica limpa, que é exatamente da água, renovável. Tanto é que é tão importante que nos Estados Unidos, que é o maior país do mundo, quem cuida das hidrelétricas é o Exército dos Estados Unidos, tá certo? Não é nem o governo, é o Exército que cuida. E o Brasil, que tem esse potencial de energia solar e de energia eólica, poderia exatamente investir nessa matriz elétrica, juntar com o nosso potencial hidroelétrico, porque o hidroelétrico você pode armazenar para utilizar na hora que precisa, e a energia eólica ou a energia do sol depende da hora, porque o sol só quando tem sol, a eólica só quando tem vento, que é uma energia chamada de intermitente, e a energia da hidroelétrica é uma energia firme. Então o Brasil tem a condição de juntar os dois potenciais, ser um país que tem uma liberdade muito grande nessa questão do setor elétrico e, consequentemente, investir para crescer. Passar dessa 7ª economia do mundo para a 1ª, 2ª, 3ª economia do mundo. Potencial nós temos, né? Potencial nós temos. Então, esse debate foi um debate altamente esclarecedor sobre esse tema. E eu queria aproveitar, Hermes, a sua pergunta importante quando você falou sobre a hidroelétrica, para dizer que eu coletei 42 assinaturas de senadores da República, tá certo? Foi um fruto de um debate também na Comissão do Senado do Futuro. Isso que eu ia lhe perguntar. A comissão debateu a proposta que ainda está na Câmara dos Deputados, que privatiza a Eletrobras. Perfeito. O que o senhor extraiu, o que pode ser extraído desse debate e qual é a expectativa para o futuro com relação a esse debate, que isso afeta todos nós? Essa foi uma outra ação importante da Comissão do Senado do Futuro, que é orientativa, igual nós dissemos, falamos aqui para todos, tá certo? Aonde nós fizemos debate e apontamos a necessidade de se criar uma CPI. Então eu passei a coletar todas as assinaturas, coletamos 42 assinaturas de colegas senadores. Essa CPI foi protocolada, já foi lida pelo presidente do Senado, está naquela fase dos líderes apresentar os componentes da CPI para a gente instalar a CPI e começar a trabalhar, tal qual aconteceu com a Previdência Social. A gente pretende provar por A mais B, tá certo? Que a proposta de privatização do setor elétrico ela vem na contramão da sociedade moderna, porque a Austrália, os Estados Unidos, a Alemanha, a própria China, os países que crescem no mundo, o Canadá, tem a energia toda sob o controle do governo, porque a energia é um bem essencial. Nós não podemos deixar que a energia elétrica seja a gasolina do amanhã. Hoje as pessoas estão com os carros presos dentro de casa porque não tem dinheiro para abastecer o veículo de tão caro que está o litro de gasolina. Imagina privatizar o setor elétrico, que é estratégico. Que é estratégico para todos. Então imagina hoje, por exemplo, que tem dona de casa, que nós já tínhamos superado a questão de utilizar a lenha para fazer comida, que está cozinhando com fogão a lenha, porque não tem dinheiro para comprar gás de cozinha, de tão caro que está. O senhor acredita que a privatização da Eletrobras também é uma coisa mais de interesse do mercado do que de interesse nacional? Super interesse do mercado. Está claro que quando nós derrotamos o mercado, enterrando a proposta da Previdência, a outra válvula de escape, que as pessoas que são entreguistas, desculpa a palavra entre aspas, entreguistas, são antinacionalistas, viram para tirar do povo brasileiro o seu patrimônio e beneficiar banqueiros internacionais ou banqueiros nacionais, vira o filão da Eletrobras como uma forma de espoliar o brasileiro e entregar o nosso patrimônio público a preço vil e a gente descontrolar o país. Então, a Comissão do Senado do Futuro, ela é multifacetária. Por exemplo, a questão da paz nos estádios, a questão da crise, onde a gente vê hoje que nos estádios de futebol, muitas vezes as famílias não vão mais participar desse espetáculo maravilhoso. Há muita violência feita pelas torcidas organizadas, né? Muita violência. Existem torcidas sérias, mas existem torcidas que acabam ficando
tão violentas que afastam mesmo as crianças, as famílias. Exato. Esse debate, Hermes, foi um debate importante da Comissão Senado do Futuro, onde a gente propôs uma saída que seria a certificação digital, separar o joio do trigo, separar aquele mau torcedor do que aquele torcedor das famílias, aquela coisa maravilhosa que você vê no estádio, o pai, a mãe, os meninos, todo mundo vibrando, aquela importância da rivalidade das torcidas que faz a força do espetáculo. De uma maneira saudável. Saudável. Então, por isso é que esse debate orientativo que a Comissão Senado do Futuro fez, inclusive chamando para cá, para o Senado Federal, as torcidas organizadas, fazendo um debate com a participação delas, com a participação da CBF, com a participação das ligas de futebol brasileiro, dos clubes, no intuito da gente pacificar os estádios e garantir a realização correta dos espetáculos. Então, esse foi também uma das vitórias, ainda mais desse ano, que foi a Copa do Mundo, essas disputas maravilhosas, sabendo desses espetáculos, foi mais um das ações que a Comissão Senado do Futuro fez. Aproveitando então, senador, nosso tempo está se esgotando, mas antes da gente terminar, vários debates, como o senhor disse, a Comissão Senado do Futuro é eclética. Perfeito. E ela debate temas importantes para o presente e, lógico, para o futuro do Brasil. Perfeito. Expectativa para o segundo semestre, já tem uma ideia dos temas que vão ser explorados e debatidos? Dando sequência ao 2022, o Brasil que queremos, com certeza teremos vários outros temas de interesse do meio acadêmico e do meio social do Brasil para dar sequência, tipo, por exemplo, a questão da ocupação urbana, a questão da ocupação rural, a questão, por exemplo, da necessidade. Nós moramos em Brasília, por exemplo, uma cidade onde 1,5 milhão de pessoas vivem com o problema da falta da escritura pública. E eu fui o vice-presidente que criou a Lei 13.465, que originou uma forma, através de decreto, para que todos possam ter sua escritura pública, mas lamentavelmente nós moramos em Brasília, como Brasília é o único do Brasil que o Estado e o município é igual, só tem Brasília cujo município e o Estado se equivalem. Então essa lei 13.465, que visa a regularização fundiária, é um dos temas importantes que nós vamos fazer o debate. Vai discutir Previdência? Previdência social, vamos voltar a discutir a questão da reforma trabalhista e a crise do desemprego que está hoje para a nossa população, a questão das ocupações urbanas, igual eu já falei, a questão, por exemplo, de dar continuidade ao ciclo de debate sobre a democracia e o processo de participação popular no Legislativo, né? Que é outro assunto importante. Nós que temos aqui o E-Cidadania, temos o Alô Senado, que temos formas importantes de participação do povo, nós queremos aprofundar e aperfeiçoar essa questão através de debates que nós possamos estar fazendo, envolvendo toda a sociedade na Comissão Senado do Futuro. Senador Hélio José, muito obrigado pela entrevista. Eu quero cumprimentar mais uma vez a TV Senado e eu quero agradecer a todos e dizer que foi uma satisfação muito grande falar com você, Hermes, falar com a equipe da TV Senado, falar com nossos ouvintes e dizer que estamos aqui fazendo a nossa parte como cidadão, como ser humano, como servidor público concursado que sou, fazendo um trabalho de mostrar. Estamos aqui para trabalhar em prol da nossa sociedade e mostrar que o Senado Federal aqui se trabalha de manhã, de tarde, de noite. Vamos junto. Muito obrigado, senador. E durante o mês de julho você acompanha aqui na TV Senado o balanço dos trabalhos das comissões permanentes da Casa. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.